capítulo 3. Vamos ler um versículo, depois nós começamos a ler mais alguns. Eu acredito que todos nós temos um conhecimento dessa passagem, mas Deus tem algo para falar conosco através desta passagem. Então abre o seu coração, fique sensível à voz do Senhor, para que Ele possa falar ao seu coração. Amém? É Gênesis 3, versículo 9. Todos lerem comigo, se puderes. Fala: chamou o Senhor Deus a Adão. E disse-lhe: onde está? Vamos ler de novo, com mais fé, né? Fala: chamou Deus a Adão. E disse: onde está? Feche os seus olhos, Pai eterno. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor venha revelar, meu Deus, a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, ao coração do teu servo, da tua serva, de todos que estão aqui, Pai, presente neste lugar. Que os céus estejam abertos, ó Deus, e que o Espírito Santo possa agir com liberdade em nosso meio. Toma este ambiente, toda a oposição à tua palavra, tudo que for contrário à sua palavra, nós repreendemos, Pai, e anulamos toda a operação de Satanás contra a mensagem, contra a palavra, contra o teu povo nesta noite. Que haja liberdade neste lugar, para que possamos meditar, compreender, receber a sua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Mais uma vez eu cumprimento o povo dos Deus com a paz do Senhor Jesus. Quantos recebem a paz? E a todos que estão nos assistindo pela via YouTube, pela internet, eu cumprimento também com a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que a palavra do Senhor possa falar aos seus corações. Irmãos, esse versículo que nós lemos, esta passagem do começo de tudo, de onde deu início, né, irmão? Tudo que aconteceu hoje, ali está o princípio, o início. E todo problema, para ser resolvido, nós temos que início, para entender como começou. E você vê uma pergunta que me chama a atenção nesse texto, foi de Deus perguntar a Adão aonde ele está. Como se Deus não soubesse. O que Deus queria falar? O que Deus queria transmitir? Quando ele fez esta pergunta ao homem, quando ele foi encontro, como de costume, Deus sempre ia lá a relacionar com a sua criação, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, o nosso Deus é um Deus de comunhão, e ele desce para ter esta comunhão e não encontra Adão, não encontra Adão no lugar. Deus estava no lugar, quem não estava era Adão. E Deus pergunta onde ele está, ou por que ele não estava lá. Apesar da onisciência e Deus saber o que havia acontecido, porque nada pega o nosso Deus de surpresa. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Davi, na sua sabedoria, no seu conhecimento que tinha de Deus, ele diz no Salmo 139, tu conheces o nosso assentar e o nosso levantar, tu conheces os nossos pensamentos, antes mesmo que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então Deus conhece tudo. Então por que a pergunta? Porque Deus zela pelo relacionamento, Deus zela pela comunhão. E
Quando Deus não encontra Adão, Deus pergunta onde está. E onde Adão realmente estava? Ele estava escondido, como se pode esconder de Deus. Ele foi se esconder porque ele havia pecado. E o primeiro pecado que aconteceu na humanidade foi o pecado da desobediência. Por Adão ter havido desobedecido a Deus, ele perdeu aquela confiança, ele perdeu aquela segurança, aquela liberdade de cultuar Deus. Ele passou agora a fugir de Deus, como se Deus fosse alguém terrível. Não. E tem muita gente que estão assim, como se estivesse escondendo de Deus, como se se afastando de Deus. Mas por que estão assim? Se Deus nos ama, se Deus é um ser perfeito, bom, se Deus veio para nos abençoar, então Adão havia perdido essa confiança de estar na presença de Deus. E a maior herança é esta, é nós estarmos na presença de Deus. Não existe mais nada além ou mais importante do que estar na presença de Deus. Então Satanás, ele sabe o valor disso. E Satanás, ele induziu, ele tentou para roubar de Adão e Eva a presença de Deus. Porque Satanás perdeu e para ele nunca mais voltará. A Bíblia relata que a sentença já foi dada por Deus concernente ao fim de Satanás. Então, por isso, Satanás quer induzir a todos a não valorizar mais isso e induzindo as pessoas a cometer o erro que vai roubar dela o mais valioso que ela tem, que é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Davi, quando ele pecou, Davi, quando transgrediu, quando ele cometeu um adultério, porque a única coisa que nos afasta da presença de Deus não é a luta, não é os problemas, não é a sua fraqueza, nada isso pode nos separar de Deus, mas o pecado, a desobediência, isto nos separa de Deus. Então Davi, quando ele peca, quando ele comete o adultério, quando ele comete um crime, quando ele vai cometendo coisas erradas, Deus lança lá Natã para abrir os olhos dele. E ele abre os olhos e percebe que pecou. E quando ele percebe que pecou, ele se arrepende, pede perdão. E ele escreve o Salmo 51, que é a oração de arrependimento dele. E lá está escrito, Davi pedindo a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabe do calabacébia. Davi sabe do valor do Espírito Santo. Irmãos, igreja do Senhor, o que o diabo quer roubar de você e de mim é a presença do Espírito Santo. Que se o Espírito Santo sair de nós, acabou. Acabou para nós, nada mais vai preencher o vazio que ele deixou. Então, quando Adão ele peca, quando ele desobedece, quando ele ultrapassa os limites dados por Deus para ele, porque todas as vezes que alguém ultrapassa os limites que Deus estabeleceu, ele perde a sua liberdade. Ele estava na presença de Deus com liberdade, mas ele perdeu isso. E começou a ter medo, e se esconder de Deus, e se afastar de Deus, da comunhão, da presença do Senhor. É claro que dentro de Adão, o vazio foi instalado. Por quê? Porque em vez da confiança entrou o medo. E agora ele passa a ter medo.
Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele disse: quem te deu o espírito de medo? Quem foi? Se Deus não deu, quem deu? Porque até então, Adão não tinha medo. Adão entrava na presença de Deus, conversava com Deus, havia uma harmonia perfeita. Mas agora, Adão está com medo, e Adão se afasta, e Adão se esconde, e Adão quer tampar-se. Ele perde aquela inocência, ele perde aquela perfeição da comunhão com o Senhor. Porque Deus, como eu disse, Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele. Porque a Bíblia é baseada nisso. Relacionamento com Deus. E se você tem um bom relacionamento com Deus, você vai ter um bom relacionamento com o teu próximo. Porque a Bíblia relata isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então é na vertical e na horizontal. É a cruz de Cristo. Então Adão perdeu isso. E depois que Adão, ele comete esse pecado, ele não se arrepende. Em vez dele se arrepender, ele transfere a responsabilidade para a mulher, como muitos fazem hoje. Transfere a responsabilidade para o outro. Por que o julgamento vai ser individual? Porque ninguém vai transferir de pecado para ninguém. Cada um vai ser julgado pelo seu pecado. Não é coletivo o julgamento é individual, um por um. Então cada um dará conta de si para Deus. Então quando Deus chama Adão à responsabilidade, ele não se humilha, ele não confessa, ele diz que a mulher que o Senhor me deu, ele transfere. E a mulher diz, o diabo, a serpente, me enganou. E Deus agora vai fazer algo que ele tem que fazer porque ele ama, mas ele é justo. Não brinca com Deus, só porque estamos na graça, não brinca. Deus ele ama, mas Deus também é justo. Você vê que em Pentecostes, no maior avivamento da igreja, Ananias e Safira fez algo que não podia e morreu na igreja. Então às vezes a pessoa pensa que a graça dá liberdade para ela fazer o que quiser. Não, a graça dá poder para você se santificar, não libera você fazer nada errado. Então Adão perde isso tudo ao transferir a responsabilidade para sua mulher, que era Eva. E a Eva, Adão. A Eva, serpente. Então, Deus começa agora a dar justiça, ou seja, revelar consequência, né, irmão? Adão, por ele ter feito, desobedecido, Deus, maldita é a terra, por sua causa. Então, a terra era para ser uma bênção. Mas por causa da desobediência, que a terra se tornou? Maldições. Então, muita gente era para ser uma bênção. Mas não é porque, por causa da desobediência, se tornou uma maldição. Então, Adão, por causa de você, por dar ouvido à sua mulher, deixar a minha palavra, maldita é a terra por sua causa. E a mulher, Deus fala sobre ela, sobre a concessão, sobre a dor que ela ia sentir. E fala para a serpente, dá uma palavra para a serpente. Você fez isso, você conseguiu roubar o homem da minha presença, derrubar o homem, mas você usou uma mulher. Mas nascerá de uma mulher também, alguém que vai pisar na sua cabeça, que vai desfazer o que você fez aqui. Por isso a Bíblia revela em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia e já preparou a salvação para o mundo. Vamos aplaudir Jesus por causa disso? E Adão, quando ele sai da presença de Deus,
a desordem se instalou nele e no mundo. Por isso que o mundo está assim. Porque quem está fora da presença de Deus, a vida dele está fora de ordem. Porque o que põe ordem na vida de um ser humano é duas coisas. Fala assim, a presença de Deus e a palavra de Deus. Sem ela, sua vida não tem ordem. Como que Deus usou para pôr ordem no universo? O mundo sem forma vazia. Como que Deus fez para pôr ordem nisso? Usou o quê? A sua palavra. Então, quando a palavra de Deus sai, quando a presença de Deus sai, a sua vida virou desordem. E por causa disso, Adão, a vida dele virou uma desordem. Sabe o que aconteceu pela família dele? E foi a terra foi ficando em desordem. A terra foi ficando o quê? Fora de ordem. Por quê? Perdeu a presença e a palavra de Deus. E Jesus, ele veio para isso, irmão. Jesus se manifestou em carne para desfazer a obra do diabo. Ou seja, para pôr ordem de novo a vida do homem. Então essa santa ceia é muito importante, irmão. Você que é de Jesus, você que já começou essa caminhada, se você obedecer, se você submeter, se você confiar em Deus, Deus vai colocando ordem na sua vida. Há um vazio no ser humano que ninguém pode preencher. Quando Adão pecou, quando Adão se afastou, o vazio ficou dentro dele. A terra, quando começou, era sem ordem e vazia. Agora isso passou para dentro do homem. Ele ficou sem ordem e vazio, trevas, dando lugar para as trevas, para o príncipe das trevas, para Satanás. Satanás começou a governar. Um lugar que foi dado para o homem governar. Por isso, quando ele chega na tentação de Jesus, que ele mostra todo mundo, o mundo, é a glória do mundo, ele fala para Jesus, tudo isso eu te darei, porque a mim foi entregue. Não era dele. Mas por causa da desobediência, nós damos lugar para ele. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Não dá lugar. E quando damos lugar para ele? Quando nós deixamos a palavra de Deus. Quando nós deixamos a bênção de Deus. Quando nós se afastamos da presença de Deus. Aí você dá lugar às trevas. Aí você dá lugar a outros pensamentos. A outros princípios. E a outros valores que não são de Deus. Que vai te levar à destruição. Mas Jesus está aqui nesta noite. Quem crê que Jesus está aqui? Quem crê que Jesus está aqui? Ele está aqui para te iluminar, para trazer à luz a sua alma. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Continuando. Hoje tem uma criança para nós consagrar, né? A dona Alice Helena. Fala amém, gente. Tem a Santa Ceia. Tem muita coisa para fazer ainda, né, irmão? Amém? 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos acompanhar, né, a Bíblia, né? Versículo 18. Quantos acharam? Diga amém. Eu vou ler então. Tudo isso provém de Deus. Provém de quê? Que nos reconciliou consigo mesmo. O que é que Deus fez? Então partiu de Deus buscar essa reconciliação. Mas como ele fez isso?
Porque, presta bem atenção, o homem quebrou uma aliança, porque nosso Deus é um Deus de aliança. E quando o homem quebra a aliança, alguém tem que refazer esta aliança. E Deus não pode fazer isso. Porque não foi Deus que perdeu. Nós lemos lá, Deus estava no encontro marcado. Mas quem estava fora? Quem perdeu? Foi o homem. Então, se o homem perdeu, é o homem que tem que recuperar. Por isso você entende por que Jesus teve que descer. Por isso que Jesus teve que se fazer carne. Por isso que Jesus teve que fazer como um de nós, porque como homem, ele veio para recuperar o que o homem perdeu. Por isso que ele é o segundo Adão, que o primeiro perdeu. Mas agora vem outro para recuperar, por ordem divina, Deus. Porque Deus quer recuperar o homem. Deus quer restaurar o homem. Deus quer restaurar a humanidade. Tu imagina se eu morro nas drogas, para onde eu iria? Graças a Deus que enviou Jesus. Paulo disse assim: há um só Deus verdadeiro e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Tem um homem na glória, tem um representante da humanidade na glória. Ele é a aliança e ninguém pode desfazer o que ele fez. Só a incredulidade, o pecado pode nos afastar dele. Você crê nessa aliança? É por isso que estamos aqui, irmão, pessoas cheias de imperfeição, mas crendo nessa aliança. Então Jesus, ele vem para recuperar o que o homem perdeu. Não é nada, não é riqueza, como muitos pensam. Jesus não vem trazer riqueza material. Jesus vem trazer a presença de Deus de volta para nós. Jesus vem trazer a possibilidade de você ter comunhão com Deus novamente. É por isso que nós oramos, que nós ajoelhamos, e de vez em quando nós estamos derramando lágrimas. Hoje pela manhã no jejum foi uma coisa sobrenatural. A presença de Deus desceu aqui. Não porque nós merecemos, é porque alguém pagou o preço. Ai, show de face. Levanta a mão e adora ele. Oh, irmão, como Paulo falou, como Deus para se importar com alguém como eu. Não, meu filho, foi alguém que pagou o preço. Alguém sofreu a sua morte, a sua eternidade. Alguém assumiu seu lugar para que agora nós possamos estar aqui adorando ao Criador de todas as coisas. Não foi isso, irmão, que Deus, através de seu Filho, trouxe para nós, e o diabo quer tirar. O diabo sabe que nada que você tem valor. Nada deste mundo tem valor. Tudo é passageiro, mas quanta gente está trocando a palavra e a presença de Deus por este mundo. Eu falo com muita tristeza. Quanta gente está fazendo isso, perdendo o que ele tem de mais precioso. Quando Pedro percebeu que os discípulos estavam deixando Jesus, Pedro falou para o mestre: mestre, todo mundo está indo embora. Jesus representa a presença de Deus, ele é o Emmanuel, ele é o Deus em carne. O que Jesus disse para Pedro? Se vocês quiserem, vocês podem ir também. A lavadura, mas não, Jesus está treinando eles, para eles verem o que tem mais de importância. Aí Pedro disse para Jesus: para onde iremos, ou para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Ah, show de fácil. Você está ouvindo aqui, vai para você para a vida eterna, não vai ficar aqui. Então nós temos muita gente trocando a palavra de Deus para ficar um momento num lugar que ele não vai receber isso.
não estou falando de pessoas do mundo que estão cegos, estão ligados para o Satanás, mas de um crente tocar a palavra de Deus por um entretenimento. Ele não percebeu o sacrifício que Jesus fez para devolver-lhe isso. Para ele simplesmente trocar com algo de um momento, que é só um momento. É o que Satanás fez com Jesus. Mostrou no momento, toda a glória do mundo, tudo que está aí é no momento, é passageiro. João disse, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque o que há do mundo não é do Pai, é do mundo. O que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Aí ele completa, o mundo passa, e as suas concupiscências, mas deixou uma palavra para a igreja, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecerão para sempre. Aleluia! Então Deus reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo. Quem estava em Cristo? Quem estava em Cristo? Deus estava reconciliando consigo, não lhe imputando pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pela cruz nós somos reconciliados. Agora, o que custou, ou quanto custou essa reconciliação? Quanto custou para que eu pudesse estar aqui pregando, para que eu pudesse tomar ceia, para que eu possa batizar? Quanto custou? Qual foi o preço para que a reconciliação fosse feita? Para que o pecado fosse feito? Vamos ler mais um pouco aqui? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilie com Deus. Versículo 21 fala assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez por nós. Não o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, assumiu toda a nossa culpa. Para você valorizar uma ceia, irmão, Jesus falou, fazer isto em memória, lembra. Porque tem muita gente, quando Deus faz isso para o ser humano esquece rápido. Muita gente não tem uma memória. Não é o povo do Egito? Deus abriu o Mar Vermelho, fez um milagre que virou filme, virou coisa que emociona a gente até hoje. 3 dias depois, quanto tempo você guardaria um milagre daquele? Lê a Bíblia, 3 dias depois, eles já estavam murmurando porque não tinha água. Eles já esqueceram o milagre. Se você nunca esquecer da cruz, você nunca vai murmurar. Porque você vai reconhecer o que Jesus fez. Tem gente que nem importa com Santa Ceia. Ele não sabe o valor que é isso. Paulo escreveu ao Coríntios falando, por não discernir o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Não discernir o que é isso. Tu não sabe o valor para que nós pudéssemos reconciliar com Deus. O projeto de salvação, o plano de salvação, que Deus reuniu, assim como reuniu Pai, Filho e Espírito Santo para fazer a criação, reuniu novamente o Pai, Filho e Espírito Santo para trazer a criação de volta.
Lembra quando Jesus saiu da água? Quem desceu? Quem desceu? Quem desceu? No começo, quem estava lá? Pairando sobre? As três estavam lá. Saiu a palavra, o Espírito Santo está vindo. E Ele está aqui nesta noite. O Criador está aqui nesta noite. Então, irmão, olha e reúne os três. Quando Jesus sai da água, o céu abre, o Pai diz: este é o meu Filho amado a quem me comprazo. E agora vem o Espírito Santo como uma pomba, e desce e repousa sobre ele. Ali dá-se início o plano de salvação. Deus veio em busca do homem. Porque aconteceu, lemos lá em Gênesis: Adão, onde está você? Deus está procurando você. Deus está te procurando. Eu vou falar de novo para ver se você pega. Deus está te procurando. Ai, chorevas. Até quando você vai se esconder dele? O Espírito Santo e Deus te ama. Não existe ninguém que te ama mais do que Deus. O que Ele foi capaz de fazer para te encontrar? O que Ele foi capaz de fazer para me tirar das drogas? Eu tenho que amar esse Deus. Eu tenho que zelar ou não pelo que Ele fez. Não posso esquecer de onde eu estava e de onde Ele me tirou. Nenhum sofrimento que eu venha passar, nenhuma luta que eu vou passar, não pode se comparar o que Ele fez por nós. Você vê que está Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, colocando em nós a palavra da Por isso que eu estou pregando hoje a palavra da reconciliação. E se tem alguém aqui que precisa reconciliar, hoje é a hora. Hoje é o momento. Agora, qual o preço que foi pago? Qual o preço? Fala assim: o amor, perdão e sacrifício. Fala amor, perdão e sacrifício. Com essas três coisas, Deus amou o mundo. Ao amor aí. De tal maneira, agora o Filho tem a missão de revelar ao mundo o amor de Deus. Olha a missão dele. Por isso que ele disse: Pai, eu os amei e amei até o fim. Mas não é um amor condicionado, não. Não é morrer para quem merece, não. Olha o amor de Deus aí, Condir. Quem morreria por um drogado? Quem morreria por uma prostituta? Quem morreria por um marginal? Facilmente a pessoa fala: tem que morrer. Mas Jesus falou: restauro. Porque Deus sabe o valor do ser humano. O que mais tem perdido, irmão, é o valor, é o ser humano. É o que o inimigo tem mais feito aí, trocando o homem pelo animal. Quanta gente está fazendo isso? Uma vez um colega falou para mim: é melhor um cachorro do que um homem. Eu olhei para a cara dele e falei: irmão, você não entende o que Deus está fazendo. Falei para ele assim: Jesus não morreu para salvar um cachorro, não. Você não sei o que aconteceu, você está amargurado, você está revoltado. Mas entenda uma coisa: Deus morreu para salvar o ser humano. O ser humano tem valor para Deus. Não entra na conversa de Satanás. Saiu Satanás, a vida é restaurada. A vida volta a fluir. A vida volta a acontecer. A vida abundante. O homem sem Deus é problema mesmo, mas o homem com Deus, o homem cheio do Espírito Santo, é uma pessoa maravilhosa. Vamos aplaudir o Senhor. Esse é o texto principal da Bíblia. É João 16, 3,16. Fala: Deus amor. Agora ele vai revelar o seu amor.
Porque o amor não pode ser só de palavra. Fala assim, que deu o seu Filho unigênito para que todos. Então ele não colocou exceções. Ele fala para que todos que nele crê. Fala que nele crê. Não pereça. Perecer aí, irmão, é no inferno. É na condenação eterna. Mas tenham. Então não é que vai ter, não. Você já tem. A vida eterna. Por isso que você participa do pão. Por isso que você participa do corpo. Porque Jesus diz, quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Você vê o valor que é isso? E eu ressuscitarei no último dia. Então você tem a vida. É o que o diabo quer tirar seu. É o que o diabo quer roubar da igreja. A vida eterna. A presença de Deus. A palavra de Deus. Então o amor de Deus está revelado na cruz. Quer saber que Deus te ama? É só olhar para a cruz. Não esquece da cruz. Tudo está na cruz. O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho sem compromisso, sem sacrifício, sem amor, não é evangelho. Entenda isso. Tem muita gente que deixou a cruz de lado. A cruz está no meio. É antes e depois dela. A minha vida é antes dela, mas depois da cruz é outra. Ei! O preço foi pago para que hoje eu pudesse ser uma nova criatura. Aleluia! O amor de Deus, irmão, é grande. Por isso que Paulo, ele diz que conheça a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Não adianta você buscar a compreensão que não tem. E seja cheio da plenitude de Deus. Não tem coisa mais poderosa do que o amor de Deus. Deus é amor. Não tem nada que vença o amor. Paulo revela aos Coríntios, no capítulo 13, o amor tudo suporta. Nós temos que conhecer esse amor, o amor de Deus. É o único amor que pode transformar a vida de um homem. Mais nenhum. E quando nós vimos a cruz, irmão, quando nós vimos o preço que foi pago, não dá para me falar os passos de Jesus até na cruz, não há tempo. Mas se você não chorar por causa disso, tu não vai chorar por mais nada. Você for meditar no que Jesus fez, ele não morreu por ele. Ele não morreu porque ele tinha cometido algum erro. A Bíblia diz aqui, ele se fez pecado por nós. Tudo que você fez de errado estava sobre ele. A ira que era para vir sobre você foi para cima dele. Porque só ele podia suportar a cruz. Ele foi o único homem que pisou nessa terra e não cometeu nenhum pecado. Nasceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo e subiu santo. Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo seu sangue. Quem crê no poder do sangue? Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A maior herança é a maior promessa. Irmão, eu não consigo me emocionar sem falar da cruz. A cruz me emociona. Eu lembro de quem eu era.
as coisas feias e erradas que eu lembro que cometi e me envergonho até hoje. Mas quando olho para a cruz, eu fico emocionado. Pregar com autoridade, só a cruz. Só o poder do Espírito Santo. Não perca essa presença, amado. O dia que eu perder essa presença, eu falo, Deus, antes de eu perder, me tire da terra antes. Leve embora. O que é que eu vou ficar fazendo aqui sem a tua presença? O preço foi alto, irmão, para que o Espírito Santo viesse. Tem uma mensagem que eu prego assim, Jesus fala, eu vou, porque se eu não for, ele não virá. Quando eu li essa mensagem, Jesus falou, viu o preço para que ele venha? Jesus falou para mim, viu o preço que eu paguei para que ele venha? Valoriza a presença dele. Valoriza a presença dele. Tudo que o diabo quer tirar de você, ele te afastar da presença dele para tu viver uma vida miserável, uma vida sem ordem, uma vida totalmente amaldiçoada. Mas um preço foi, irmão, para você ter uma nova vida. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus! Eu já estou terminando. Está tão gostoso que eu queria falar mais da cruz. A cruz é a origem de tudo, irmão. Os mistérios da cruz. Não acredite no evangelho sem cruz. Não acredite. No evangelho sem sacrifício, não acredite. Estão pregando o evangelho aí. Levando as pessoas tudo para o materialismo. Não, irmão. Tem algo muito mais precioso. Jesus não pagou o preço para isto, não. Jesus trouxe coisas do céu para nós. Essa presença que você sente, eu sinto, e que me faz chorar, é isso que nós vamos sentir quando chegar lá. É a natureza do céu manifestando na terra. Aleluia. 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 Amém? Então a cruz, irmão, foi o passo para que a reconciliação fosse feita. Primeiro, o amor que Deus tem por nós fez isso. Por isso que Deus quer que nós amamos um ao outro. Um amor incondicional, que perdoa e que se sacrifica por outro. Por isso que a Bíblia diz, assim como Deus vos amou, amai-vos uns aos outros. Mas assim como Deus vos amou. Como que Deus te amou? Hein? Se a gente entender, vai ter comunhão entre nós, apesar das indiferenças. Porque a gente vai ter um amor sacrificial. Um amor que tolera, um amor que suporta. Porque você também sabe que tem os seus defeitos. Mas quando o Espírito vem, a perfeição chega. E Ele nos dá um amor condicional pelo outro. Porque participamos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. Isso nós temos em comum. Fala amém? Eu queria ler mais um versículo para nós terminar, que está lá em Colossenses 2,14. Já encerro. Estou olhando a hora ali para não ficar muito tarde. Mas quantos a entendendo a palavra do Senhor? Que Deus te abençoe, irmão. Você entenda o plano de Deus para a sua vida e não abra mão disso nunca. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Aqui está o preço que foi pago. Tudo aconteceu na cruz. Muita coisa aconteceu na cruz. Ah, irmão, quantas coisas aconteceram na cruz. Até a natureza se manifestou na cruz. Os anjos se manifestou. Demônios se manifestaram. Tudo se manifestou na cruz.
Quando Jesus estava na cruz, tudo estava voltado para ele. A natureza, porque a natureza ficou em desordem, até a natureza, quando Adão pecou. Então, até Paulo disse em Romano que a natureza geme. O mundo está gemendo. A criação geme, esperando a restauração de tudo. E o crente também estão gemendo, esperando a restauração de tudo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, fala assim, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você entendeu por que estava aquele escravo? Sabia onde estava a sua dívida? Aquele cravo lá. Cravando na... Quando nós encontrarmos o mestre, você não vai encontrar nenhuma marca nele, mas uma vai pendurar. Aqui está na mão dele. Essa marca não vai ficar lá. Essa marca é a prova que está pago. Quando Satanás vai lá para te condenar ou te acusar, por isso que João disse que Jesus é o nosso advogado. Ele vai mostrar a marca. Está pago. Tudo que ela deve, está pago. Tudo que ele deve, está pago. Fala amém? Amém. Todos os seus pecados, a lista dele, um por um, cravado na cruz. Toda a sua dívida, deterestai. Ele está livre. Por isso que eu ouvi a voz de Deus me dizendo isso. Eu ouvi a voz de Deus dentro do meu serviço. E a palavra que Deus disse para mim, alto em bom som, a partir de hoje, você está livre. Ai, irmão, depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Depois daquele dia, eu fui transformado mesmo. Eu ouvi a voz dele. Então eu creio e eu prego com convicção. Ele está vivo. Está aqui presente entre nós. Então toda a cédula que era contrária a nós nas ordenanças, a qual era contrária, moveu-se do meio de nós e cravando na... Aí depois a Satanás, aí, a serpente aí. Agora vai pisar na cabeça dela. Mas assim, despojando ele. O que ele fez? Deixa eu ver onde estava aqui. 2,14, não é isso? Despojando ele. Fala, despojando ele. Principado, potestade, expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Fala amém. Ele te deu a vitória, irmão. Satanás não tem mais nada que te acusar. E a arma que ele usa é a acusação. Mas toda vez que tu mostrar a cruz, ele perde o seu poder. Por isso que ele nos venceu pelo sangue de Jesus e pelo testemunho que deram. Então, precioso sangue está sobre nós. E Satanás sabe que nós não pertencemos mais a ele. Nós fomos comprados. Nós fomos tirados deste mundo. Nós fomos escolhidos. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Vamos aplaudir ele? Glória a Deus! Oh, maravilha! Fica de pé. Vou fazer uma oração. E logo após nós vamos terminar, ou vamos participar da ceia terminar. E depois nós vamos consagrar a criança que está para ser apresentada hoje. Feche seus olhos, irmão.
A que distância você está de Deus? Deus está à tua procura. Lembra da hora que você orava, tudo que você fazia, e o que você está fazendo agora? A mesma pergunta que Deus fez para Adão, eu te faço a você: aonde você está? Se você está distante, sente que está, hoje é o dia da reconciliação. Deus nunca vai desistir de você. Por que Deus foi à procura de Adão? Sabendo tudo que ele fez, o que Deus estava falando para ele? Adão, eu não desisto de você. Eu vou arrumar um jeito de trazer de volta. E ele arrumou um jeito foi a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. Filhos, não pequeis, mas sem pecar. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados, não só pelos seus pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade. Ele é o Senhor. Se você está distante, hoje é o dia da reconciliação. Quantos querem reconciliar com Jesus? Levanta a sua mão. Quantos querem voltar àquela comunhão perdida? Quanto quer receber o renovo de Deus? Quanto quer receber a presença de Deus? Você que está me ouvindo pela internet, levanta a sua mão. Deus te alcança onde você está. Não há distância que Deus não pode alcançar. Não há ninguém tão longe que Deus não possa alcançar a Ele. Não há lugar tão fundo que Deus não possa ir. Deus pode alcançar você. Pai Santo, só o Teu Espírito, Pai, pode convencer o homem. Tudo que eu falei ficaria perdido se o Espírito Santo não pegar as palavras e revelar o coração. Então fala o coração do teu filho. Aqueles que levantaram a mão, Pai, que requer um renovo, que requer uma reconciliação. Restaura, renova, porque Tu és o Deus de restauração. Tu és o Deus que vivifica os mortos e que são uma existência que não existe, e as coisas que não são como se elas já fossem. Nada te é impossível, Pai. Não há causa perdida para Ti. Lembra dos ossos secos. Eles estavam secos, mas o Senhor trouxe a vida àqueles ossos. Porque não há causa impossível para o Senhor. Então toma a causa de cada um. Abençoa os teus filhos nesta noite. Que haja uma renovação, que haja uma restauração, que eles saiam daqui entendendo que o mais precioso foi a presença de Deus e foi a palavra que Deus te deu. Que eles levam como na sua mente e escrita nos seus corações, para que eles possam valorizar este momento que estamos na sua presença. E que essa presença não fica mais aqui, Pai. Quando nós sairmos daqui, ela seja com cada um. Quanta família perderam a sua presença? Quantas famílias estão hoje em depressão, opressão, porque a sua presença não está lá. Mas hoje eu profetizo, Pai, que Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. E esta família volte a ser feliz, volte a reinar a paz, volte a presença do Senhor, em nome de Jesus. Levanta bem alto as suas mãos e diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória. Amém? Podemos sentar. Os irmãos que vão preparar a ceia, por favor. Que Deus continue falando o seu coração. Vamos fazer a ceia para nós terminarmos com as... Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios.